nossa solenidade está sendo transmitida para o Brasil inteiro, via internet. Eu queria apenas que alguém me fornecesse o endereço para que as pessoas possam ouvir, né, professor Álvaro, que também passou essa informação agora. Você tem o endereço? Através da FM Ilha, Por favor. Do nosso TCE? Que bom, é a rádio web do TCE. Então é www.tce.se.gov.br, Brasil inteiro, aliás, o mundo, né, onde a internet alcançar, está sendo, nessa nossa palestra, nosso seminário está sendo transmitido. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de registrar também aqui a presença do prefeito de Nossa Senhora das Dores, Fernando Lima Costa, do prefeito Eduardo Marques de Pinhão, do prefeito Alexandre Martins de Pacatuba, do presidente da Câmara Municipal de Ilha das Flores, José Pereira Salles. Eu queria pedir licença, presidente, para registrar o aniversário da doutora Patrícia, no último dia 20, entre as homenagens que ela recebeu, uma merece destaque, que foi a dos alunos dela da Universidade Tiradentes. A professora Patrícia é professora de graduação e pós-graduação da Universidade Tiradentes, é mestra e doutoranda em Direito, então nós gostaríamos de parabenizar a professora por essa homenagem. Bom, por favor, professor. Nossa próxima palestra será proferida pelo professor Wagner Paes Cavalcante Filho. O professor é graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, pós-graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Direito Civil e Empresarial, sócio do escritório jurídico Paes Almeida e Albuquerque Advogados, procurador-geral do município de Rio Largo desde outubro de 2014, consultor jurídico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do SEBRAE de Alagoas, professor de Direito Administrativo da Faculdade Maurício de Nassau de Maceió, Alagoas. E o moderador será o nosso diretor, professor Antônio Álvaro. Por favor, professor, nós pedimos ao senhor que queira participar da mesa. Professor Antônio Álvaro, que é diretor de controle externos de obras e serviços do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Nosso palestrante terá 40 minutos para palestras e 20 minutos para perguntas que serão escritas, podem ser entregues à professora Edna e aqui serão repassadas, então, para o palestrante, por favor. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade que foi dada pela Escola de Contas de Sergipe, em conjunto com a Escola de Contas do Tribunal de Contas de Alagoas, em nome do presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Dr. Carlos Pina, o diretor da Escola de Contas Sergipe, Dr. Carlos Alberto Sobral, e o nosso conselheiro, diretor da Escola de Contas de Alagoas, Anselmo Roberto Brito. Gostaria de parabenizar a palestra do professor Fernandes Lima e dizer que todo professor realmente é um herói. Passar 14 horas em uma sala de aula levando conhecimento é algo digno de aplausos, né? Eu que sou filho de professora, minha mãe é professora, acabou de se aposentar na rede estadual de Alagoas, então eu sei como é a vida de professor, porque sou professor também, né? Colegas de Basílio, professor Fernandes, então a gente sabe, da doutora Patrícia, a gente sabe como é difícil lutar todo dia para levar um pouco de conhecimento, num país em que o professor não tem o reconhecimento que deveria ter. Então, é uma satisfação, ao mesmo tempo, uma honra estar ao lado dessas pessoas que fazem a educação no Brasil, com a história de vida como o professor Fernandes Lima. Bom, pessoal, falar dos aspectos práticos da Lei 8666 não é tão complicado quanto praticar licitação na administração pública. Se tem algo que causa polêmica na administração pública, é a tal da licitação. A licitação é algo emblemático, a começar pelo nome, pelo número. Se a gente for reparar, a lei é 8666. Se tirar o 8, quem for supersticioso vai saber que é 666 é o número que não lembra algo agradável. É o número da besta-fera do Apocalipse, né? É a chamada lei do cão. E não à toa que essa lei é responsável por muitos clientes do Tribunal de Contas, aproveitando aqui o gancho do professor Fernando Lima. Essa lei é responsável por grande número das ações de improbidades que ocorrem, que chegam, desembocam nos tribunais judiciais.
e também nos tribunais de contas, representações. O Tribunal de Contas que vem tendo um papel decisivo na fiscalização também e controle dos atos praticados nas licitações. Mas penso eu que a culpa não é propriamente da lei. Talvez o defeito seja dos gestores não procurarem compreender qual é a sua finalidade. Deixa eu passar aqui. Porque, na prática, a licitação tem funcionado como uma peça decorativa, como uma peça meramente formal, e que muitas vezes ela tem o seu procedimento atropelado. O gestor que tem essa capacidade de fazer acontecer, de querer ver o município se transformar, muitas vezes ele é levado pelo afã de construir, atropela um pouco o procedimento da licitação e tenta voltar para formalizar aqueles passos iniciais que seriam indispensáveis para o sucesso do procedimento. Então, antes de falar do que é prático, a gente precisa primeiro compreender. Se nós não compreendermos o que é a licitação e o seu objetivo, com ela nós não vamos nos entender nunca. Ao contrário, vai ser sempre motivo de irregularidades, de improbidades, agora acentuadas com a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, que entrou em vigor o ano passado, que vem também trazendo incumbências para os gestores. Os gestores vão ter obrigações de aplicar penalidades às empresas que pactuarem e fraudarem licitações. Mas o passo inicial é compreender qual é o objetivo desse instituto. Para que ele serve? A licitação, se formos analisar, ela decorre do princípio republicano, onde a coisa é pública, a res é pública, pertence ao povo, logo os gestores não podem utilizar os bens e recursos públicos da maneira que eles bem entendam. É preciso que eles se pautem sempre pelos princípios que regem a administração pública. É preciso atuar de acordo com o interesse público. Por isso, o chamado princípio da indisponibilidade. O interesse público não é disponível. Não se trata de utilizar o recurso para o bem do gestor, mas para a coletividade. E só com base nisso já era possível extrair implicitamente da Constituição que haveria necessidade de se fazer um procedimento administrativo antes de contratar qualquer coisa na administração pública. Só do princípio republicano. Porque do princípio republicano que extraímos o interesse público e também a igualdade, a isonomia, faz com que a administração precise praticar alguns atos. Ela não pode chegar numa loja determinada, como um particular que goza de ampla liberdade, e escolher o carro que ela bem entender. O gestor público não tem essa faculdade. Ele precisa se pautar por aqueles princípios da publicidade, da igualdade, da eficiência, da impessoalidade, da moralidade. Aplicar os recursos com eficiência. É preciso selecionar, dentre todos aqueles que se interessem, a proposta que melhor atenda ao interesse público e sempre ofertando condições igualitárias a todos aqueles que pretendem participar da vida pública, das compras públicas. Então, da conjugação do interesse público e da igualdade, decorre a necessidade. Ele não é o fim, ele não é o objetivo final. O procedimento é um meio. A licitação ela é um instrumento colocado à disposição dos gestores para que se chegue ao objetivo final, que é a proposta mais vantajosa. Então, se é um procedimento, eu tenho que seguir os atos que são pré-ordenados de acordo com a Lei Geral de Licitações, a famigerada Lei do Cão, a Lei 8666. E para compreendermos esse passo a passo, e entendermos alguns aspectos práticos que ocorrem nas administrações públicas e que trazem grandes entraves para o administrador e para a gestão, o primeiro deles, sem dúvida, é o planejamento. A administração não pode ter sucesso no seu desiderato se não planejar.
E esse dever de planejar, ele vem antes da própria Lei 8666. Ele vem antes da abertura da licitação. O Decreto-Lei 267, no seu artigo 6º, ele alçou a condição de princípio fundamental da administração pública o dever de planejamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai ser abordada pelo professor Basile, também traz o dever de planejamento. Aliás, as leis orçamentárias nada mais são do que o planejamento que vai se fazer, que se fez, para a utilização dos gastos públicos. Então, no momento em que o administrador decide que tem uma necessidade na administração e que essa necessidade vai ter que ser suprida por alguma contratação, o primeiro passo é começar a planejar. Sem bom planejamento, licitação não vai ter sucesso. E certamente trará problemas para os gestores. Como diria aquela frase do poeta baiano, compadre Washington, pau que nasce torto, nunca se endireita. Então, o dever de planejar é o primeiro passo para o sucesso na licitação. Bom, eu ia falar um pouquinho da questão da observância da lei de responsabilidade fiscal, mas eu trouxe para vocês só um trecho aqui de uma decisão do TCU, onde as despesas ordinárias e rotineiras de administração pública, já previstas no orçamento destinadas à manutenção de ações governamentais pré-existentes, prescindem de estimativa de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16. O artigo 16 que trata daquela necessidade de demonstração da estimativa de impacto financeiro, declaração de andor de despesa, quando houver despesas que gere aumento de despesas para a administração pública. Nesse caso, o TCU entende que, no caso de despesas previstas já na lei orçamentária anual, na LDO, no caso, principalmente na lei orçamentária anual, rotineiras para a manutenção da administração pública, não vão precisar dessa estimativa de impacto financeiro. Não significa que não tem que ter o crédito orçamentário. Sem crédito orçamentário não tem licitação, não tem despesa pública. O objetivo inicial da licitação, nessa fase de planejamento, são 3. Primeiro, identificar a necessidade, qual a demanda da administração e o problema existente. O que é que a administração pretende resolver? Qual é o seu objetivo? Depois, conhecer as soluções disponíveis no mercado e eleger aquela que melhor atende à administração. A administração, entenda-se, ao interesse público. E definir qual é o encargo que o particular terá que executar. Não custa lembrar que a licitação ela é dividida em 2 momentos. A chamada fase interna, onde a administração pública, dentro da repartição, vai identificar todos esses problemas e vai dar início aos passos preparatórios até a publicação do instrumento convocatório, do edital. Essa fase ocorre dentro da repartição, dentro do interior do órgão público, e a fase externa, que tem início com a publicação do edital. É quando propriamente se fala na licitação, momento que o edital é publicado e que vai ter início a sessão de licitação, julgamento das propostas, a homologação e a adjudicação. Nessa fase interna, que é imprescindível para o sucesso da licitação, ela deve começar com a solicitação expressa do setor requisitante interessado, com a indicação das suas necessidades e a aprovação da autoridade competente. Bom, quando a gente se depara com a Lei 8666, a gente percebe que ela teve uma preocupação, um zelo todo especial com a questão da motivação dos atos administrativos. A motivação nos atos praticados pelo gestor, muito embora pareça um excesso de burocracia, você tem que estar justificando tudo o que você faz, na verdade, ele milita em prol do gestor público. Porque no momento em que os órgãos de controle vão fazer a fiscalização, é com base na justificativa que foi apresentada pelo gestor, pelo agente público, que vai se verificar a idoneidade do ato, a lisura do procedimento. Então, um conselho que fica para os gestores públicos é que sempre que possível justifiquem, motivem as razões que levam
a toda e qualquer prática de ato administrativo, principalmente na licitação. Aprova sua autoridade competente a autuação do processo correspondente, que deverá ser protocolado e numerado. Um grande problema que acontece na prática da licitação é que atropela-se o procedimento, dá-se início à licitação com o edital e depois vai se buscar formalizar o procedimento do início. A partir daí você pode ter certeza, a licitação não vai ter um bom final. Essa ideia de numerar o processo é justamente para servir de controle. O processo ele tem uma ordem cronológica, ele tem uma razão de ser. Não se pode começar uma licitação pelo edital e depois procurar verificar se tem orçamento disponível na lei orçamentária para realizar aquela despesa. Tem casos de que o orçamento ele é exaurido, o prefeito encaminha o pedido de crédito suplementar e já começa a fazer várias licitações, sem ter ao certo a certeza de que esse crédito suplementar vai ser aprovado. Tem casos de gestores que executam despesas sem previsão orçamentária, cometendo crime. Então, a preocupação com a ordem, com a sequência dos atos praticados pela licitação, é a garantia de que a licitação vai seguir a ordem legal. Não precisa ter medo de rasurar determinada página do processo. Basta justificar por que voltou o processo. Aliás, isso milita também em favor do gestor. Um gestor que manda voltar um termo de referência, um projeto básico, ele está sendo cauteloso. Ele está mostrando que tem preocupação, zelo com a coisa pública. E o projeto básico e o termo de referência que são as peças essenciais da fase interna da licitação. Com base nesses dois instrumentos, é que o edital vai ser formulado. E toda a atuação da administração na licitação tem que estar baseada no edital, que é a chamada lei da licitação, na doutrina de Eli Lopes Meireles, uma frase que ficou consagrada na doutrina. Porque a administração ela tem uma margem de liberdade para escolher o que é que ela pretende contratar. Depois ela vai ter também uma discricionariedade, que é essa margem de liberdade dada pela lei, para identificar quais são as exigências que ela vai fazer na licitação. Tudo isso com base no termo de referência ou no projeto básico. Mas no momento em que o edital é publicado no Diário Oficial, no Jornal de Grande Circulação, a administração pública não tem mais liberdade. Todos os seus atos passam a ser vinculados aos estritos termos do instrumento convocatório, no edital ou a carta convite. Convite que parece estar sendo cada vez mais deixado de lado pelos gestores, principalmente após o pregão. O convite que foi muito utilizado indevidamente durante muito tempo, em que os gestores dividiam as obras em vários lotes e utilizavam a modalidade mais simples. A gente vai ver que é na fase interna que vai se identificar qual é a modalidade adequada para cada tipo de contratação. E tem uma razão de ser. A Lei 8666, ela tem uma linha de inteligência. Quanto maior o valor dos recursos envolvidos na futura contratação, mais complexo é o procedimento, mais complexa vai ser a modalidade, mais publicidade vai ser assegurada à modalidade licitatória, como garantia da preservação do interesse público. O convite, a gente sabe, é a modalidade mais simples. Ela não precisa de publicação no Diário Oficial. Basta que a administração pública convide 3 fornecedores para participar da sessão de licitação com 5 dias úteis de antecedência. Só que esse número de 3 fornecedores é um número mínimo. A lei, quando foi editada em 93, não dispõe hoje de todos os métodos de divulgação. A lei de acesso à informação hoje obriga que todas as licitações públicas sejam colocadas à disposição, disponibilizadas nos sítios governamentais da internet, nos sites governamentais. E por isso, o convite, que sempre foi o predileto das licitações
de boa parte dos gestores, passou a ser deixado de lado, porque sempre tinha muita margem de direcionamento. Então, a lei ela tem uma linha de inteligência. O convite é mais simples, tomada de preço, intermediária e a concorrência. Aqui vocês não estão vendo o pregão, porque o pregão foi inserido pela Lei 10.520, como os senhores sabem, e eles não se submetem, o pregão não submete a essas faixas de valores. O pregão ele também é destinado apenas à compra, aquisições de bens e serviços comuns. Por isso que ele é estudado um pouco separadamente das demais modalidades. Ele não obedece essa linha de inteligência. Aqui eu trouxe alguns excessos do Tribunal de Contas da União. O enquadramento da modalidade adequada deve se dar em função das despesas anuais. Mais uma vez, a preocupação aqui dos órgãos de controle com o planejamento. Ora, se eu não posso gastar, se eu só posso gastar se houver expressa previsão na lei orçamentária, e se a lei orçamentária ela tem a duração de 1 ano, nada mais óbvio de que eu faça um planejamento de acordo com a minha possibilidade de despesa. O planejamento deve ser anual, salvo as exceções que a lei também fala. Os contratos ele tem duração de acordo correspondente com a vigência da lei orçamentária. A não ser a exceção dos contratos, aqueles que são chamados contratos de serviços contínuos, tem duração continuada no tempo, que podem ultrapassar o período correspondente à lei orçamentária, mas mesmo assim, eles devem ter previsão, né, nas demais leis que compõem o orçamento público. Nesses casos, quando se tratar de serviços contínuos, deve ser feito o enquadramento da modalidade de acordo com o período estimado para o contrato. Então, se eu tenho um contrato de serviço de vigilância ou de limpeza de terceirizados, que eu sei que é um serviço contínuo, eu tenho que estimar a modalidade de acordo com o período de 60 meses, que é o período em que esse contrato poderá durar com a administração pública, até uma nova licitação. É outro também grande motivo de irregularidade na administração pública. A lei de licitação ela privilegia sempre a divisão em lotes, para possibilitar o maior número de participação, de competitividade na vida pública. Então, as licitações, sempre que possíveis, e não vão causar algum problema à obra ou serviço público, ela deverá ser dividida em tantos lotes quanto forem necessários, permitindo que a administração contrate com diversos fornecedores. Agora, significa que, ao dividir a licitação em vários lotes, eu não vou pegar o valor da licitação e fazer uma modalidade mais simples de acordo com cada lote. Eu vou ter que analisar o valor global daquela licitação e adotar a modalidade correspondente. Do contrário, estaremos fazendo o chamado fracionamento de despesa, que é você pegar a licitação na modalidade concorrência, porque tem acima de 1,5 milhão, e dividir em 10 licitações de 150 mil e fazer a modalidade mais simples, que é a modalidade convite. Isso não pode acontecer, é vedado pelos tribunais. Uma grande dúvida também que acontece, que acomete aos gestores públicos, é no tocante a projeto básico e termo de referência. Vejam, apesar de serem peças imprescindíveis à licitação, eles têm funções diversas. O projeto básico ele é obrigatório tanto nas obras quanto nos serviços. Muito embora a doutrina entenda que o projeto básico seja obrigatório, principalmente nas obras e serviços de engenharia, a lei não fez distinção. A lei diz que obras e serviços devem conter o projeto básico. O termo de referência ele é obrigatório apenas no pregão. É praxe na administração pública utilizar o termo de referência em toda e qualquer licitação. Isso não gera nenhuma nulidade, ao contrário. Isso é salutar. Mas o que não pode deixar de ocorrer é que nas licitações de obras e serviços públicos não vem acompanhado do projeto básico. Um grande problema que acontece nos municípios é a elaboração de projeto básico por quem não tem conhecimento técnico. É com base no projeto básico que a obra vai ser executada. É ele que vai prever todas as suas dimensões, os seus métodos, e ele é peça obrigatória no edital.
O termo de referência não, ele não é peça obrigatória no edital, muito embora também na prática se faça em anexo nos editais de pregão, mas o projeto básico sim. A ausência do projeto básico, com todas as suas descrições e especificidades, é causa de nulidade do processo licitatório. É peça-chave. A gente pode perceber, e eu trouxe aqui também duas decisões interessantes do Tribunal de Contas, relativos ao nome que se dá ao projeto básico. O Tribunal de Contas, acertadamente, Tribunal de Contas da União, acertadamente, vem dando pouca importância à nomenclatura. Ora, não importa se a administração não colocou um instrumento com o nome de projeto básico. O que importa é que, dentro daquele caderno de especificações, estejam todos os dados necessários, indispensáveis à realização da obra pública. Ao mesmo tempo, não adianta o gestor acometer essa obrigação a um servidor que não tenha capacidade técnica específica para elaborar um projeto básico e ele faça qualquer coisa e dê o nome de projeto básico. Também não tem cabimento. E isso vai, consequentemente, acarretar problemas futuros na obra. Problemas do tipo de sobrepreço, necessidade de aditivos que poderiam ter sido previstos no momento da fase interna, superfaturamentos, obras inacabadas, mal planejadas. Tudo isso, todos esses problemas, esses entraves, são oriundos da ausência de planejamento adequado. Esse planejamento tem que estar muito bem delineado nessa fase interna da licitação. E, na prática, o que a gente vê acontecer? Nós vemos acontecer a preocupação em formalizar algo muito mecânico, como se tivesse os modelos já predispostos para os gestores públicos, que vão sendo impressos, alterando-se datas, sem a preocupação em justificar, sem a preocupação em organizar a futura licitação. E quando a licitação é dada início, uma preocupação única e exclusiva com a parte da fase externa, com a cessão da licitação, com os recursos, com possíveis mandatos, e pouca preocupação com a fase interna. Mas é a fase interna um momento crucial para o sucesso da licitação. Se os gestores começarem a analisar com esse prisma os processos licitatórios, eu tenho certeza que irão diminuir drasticamente o número de irregularidades. O resto, como o professor Fernandes Lima colocou aqui, quem age por má fé, esse não adianta você instruir. Não tem jeito. Ele vai fazer a licitação até mais perfeita do que daqueles que não têm conhecimento técnico. Mas isso a gente não pode consertar. A gente pode auxiliar aqueles que querem fazer corretamente e não fazem, muitas vezes, por ausência de conhecimento. Ou porque não tem essa preocupação com a fase interna. Então, no projeto básico, é imprescindível desenvolvimento da solução escolhida, soluções técnicas globais localizadas, identificar o tipo de serviço, executar os materiais, equipamentos, a incorporar a obra, informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, subsídios para montagem, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Então, sempre que possível, é recomendável a preocupação do gestor em selecionar um servidor com capacidade, ou, se for o caso, a lei permite contratar alguém especializado em serviços técnicos para elaborar o projeto básico de maneira adequada. Não adianta, às vezes, acelerar o processo de licitação e, no futuro, de conta, sustar o edital, o Poder Judiciário de mandado de segurança suspender a licitação, através de medida liminar. O importante é você procurar planejar e tentar fazer. A licitação vai fluir muito mais rápido do que se imagina. Outro grande ponto de controvérsia é a estimativa do valor da contratação. Essa estimativa do valor da contratação ela tem 3 funções, que são indicar qual a modalidade que vai ser adotada, identificar os preços que são praticados
no mercado e verificar principalmente se existem recursos orçamentários suficientes para o pagamento da despesa com a contratação. A Lei 8666 não diz qual é a forma de se fazer a estimativa de preço. O Tribunal de Contas, em decisão antiga, recomenda sempre, no mínimo, 3 cotações. Na prática, isso também é muito mal procedido na administração pública. Muitas vezes, a preocupação não é a busca de identificar o preço que vem sendo praticado no mercado. O setor indicado para fazer esse tipo de serviço, ele está preocupado em pegar 3 cotações mais perto dele possível, para se livrar daquele problema. E muitas vezes ele não consegue identificar o valor de mercado. E chega na licitação, no momento da abertura das propostas, as propostas apresentadas fogem totalmente daquele parâmetro. Então, se vai se fazer uma licitação para a internet, de banda larga para o município, tem que se procurar o preço real de mercado. Não adianta pegar empresas que não tenham amplo serviço prestado, com valores que não são condizentes com o que se pratica, para prestar um serviço que hoje é essencial ao município. Para você ter um site, um portal da transparência, você precisa ter internet. O serviço público, o bom funcionamento do serviço público, a comunicação desse serviço, ele tem que estar conectado, acesso à internet. Então, é só um exemplo que eu estou dando da desídia que tem alguns agentes públicos na hora de cuidar da elaboração da estimativa orçamentária da futura contratação. Lembrando também que, em caso de obra pública, né, e outros serviços também, os tribunais têm recomendado cada vez mais a observância de tabelas referenciais de preço. No caso de obras públicas, temos o SINAP, né, que vem identificando, já vem servindo como parâmetro para evitar o sobrepreço e o superfaturamento de preço em obras públicas. Foi um grande avanço para a administração pública e principalmente para o controle externo. A comissão de licitação. É muito comum a gente ouvir dizer nessa frase no dia a dia da administração que quem tem juízo não vai ser membro de comissão de licitação. Né? Quem tem juízo nem quer ser controlador interno, nem membro de comissão de licitação. Né? É muito comum a gente ouvir. Mas, na verdade, a comissão de licitação ela é importantíssima. Ela tem uma função primordial. É ela que vai conduzir todo o processo licitatório. E se ela tem esse poder de conduzir, ela só deve conduzir quando a fase interna for bem elaborada. A gente sabe que a comissão de licitação ela responde pelos atos praticados. São 3 membros, dos quais pelo menos 2 têm que ser servidores do quadro de administração, e esses são responsáveis de forma solidária pelos atos praticados, salvo se aquele que der o voto que for vencido justificar, colocar em ata as razões da sua discordância. Esse vai estar eximido de maiores responsabilidades. Então, se os seus colegas de comissão de licitação, eu sei que muitos aqui já foram membros, ou às vezes são indicados para uma licitação determinada, se discordarem dos seus colegas pela forma que estão conduzindo a licitação, não tenham receio de colocar na ata a sua discordância. Essa é a sua única salvação. Se não fizer isso, vai responder junto com os demais. Bom, então, a preocupação também do gestor. O gestor, ao final da licitação, ele homologa. Primeiro, ele autoriza a abertura. E, no final, ele vai homologar os atos praticados. Lembrando que ele tem o dever de anular, se verificar algo irregular. Mas, muitas vezes, o gestor também não tem muita familiaridade com o processo licitatório. Daí a importância redobrada de, ao indicar os membros que vão compor a comissão de licitação, colocar pessoas com o mínimo de preparação técnica e zelo com a coisa pública. Não adianta botar o gestor colocar pessoas muito bem preparadas para conduzir os processos licitatórios, mas muito mal intencionadas. Esses são piores do que os inabilidosos. É melhor uma pessoa que não tenha muito conhecimento, mas que tenha um cuidado maior com o zelo público.
esse é mais fácil. Ele vai cometer talvez uma irregularidade, não vai cometer uma ilegalidade. Existe uma diferença, né? Bom, no caso de unidades pequenas, a lei fala aqui na modalidade convite, que já está quase que em desuso. Lembrando que a nova lei de licitação, que está tramitando no Senado, eu estive analisando por esses dias, que já a licitação é algo tão complicado que a nova lei já sofreu 58 emendas. Só para a gente ter uma noção de como é difícil você organizar esse procedimento administrativo, principalmente na teoria, porque na teoria é uma coisa, na prática a gente vê uma distorção muito grande. Na lei, o projeto de lei apresentado pela senadora Cátia Abreu, já não vão existir mais as duas modalidades, convite e tomada de preço. Já vão ser abolidas. E vai reunir numa lei só, né, tanto o pregão quanto as demais modalidades, e dá-se preferência à forma eletrônica. Então, necessidade de capacitação dos gestores, dos servidores que vão atuar nessa área, já antenados para os próximos passos que virão. Certamente é questão de tempo, a lei há de ser editada. O que é que eu posso falar aqui? O pregão, a responsabilidade é toda do pregoeiro, viu? Diferentemente da comissão de licitação, que a responsabilidade são de 3 pessoas, 3 integrantes da comissão, no pregão, o pregoeiro é a autoridade que responde isoladamente. Por quê? Porque todas as decisões são dele. Ele tem uma equipe de apoio, que essa equipe de apoio vai apenas subsidiá-lo. Mas a responsabilidade pelos atos decisórios durante o certame é de incumbência do pregoeiro. A lei também recomenda que a investidura dos membros da comissão permanente não poderão exceder 1 ano, né, podendo ser reconduzido não na sua integralidade, ou seja, os 3 membros da comissão permanente, depois, se forem reconduzidos, pelo menos um novo membro vem integrar para evitar uma familiarização da comissão com os fornecedores, para evitar uma acomodação desse setor. Aspecto importante. Tem muito gestor pensando que a assessoria jurídica faz milagre. É muito comum ver, depois que eu só faço depois que o advogado vê e deu parecer. Se o procurador deu parecer, eu assino. Todos os editais, as minutas de editais do contrato e na licitação devem ser aprovados pela assessoria jurídica. Isso não quer dizer que o gestor esteja isento só pelo fato do parecer. O parecer não transmuda a natureza do ato praticado pela administração. O parecer não tem esse poder de eximir o gestor da responsabilidade dele. Então, muito cuidado com os pareceres também. Com os pareceres e com o processo licitatório, mesmo que tenham sido analisados pelos procuradores. O procurador também é humano, pode errar. E está quase pacificado, ele só vai ser responsabilizado o procurador se o parecer, se a opinião que for consignada no parecer do procurador for contrária à expressa dicção da lei. For chamado opinião teratológica absurda. Salvo isso, um mero erro de interpretação, o parecerista não é responsabilizado, mas o gestor pode ser. Então, tenham cuidado, não pense que com o parecer todos os problemas acabaram. Ponto interessante que a gente vê na administração também causar alguns entraves e problemas para os gestores é a chamada contratação direta. Veja, o artigo 37 da Constituição, inciso 21, ele traz a obrigação de se fazer a licitação. Mas ele deixa claro também que existem alguns casos que são ressalvados na própria lei. Esses casos previstos na Lei 8.666 são os casos de dispensa e de inexigibilidade da licitação. Primeiro ponto, são exceções à regra geral. A regra geral é que toda contratação deva ser licitada. Mas o legislador, em algumas hipóteses, definiu alguns casos em que o administrador público poderá deixar de fazer a licitação e contratar diretamente o fornecedor. Uma observação importante. Contratação direta não significa ausência de processo administrativo.
A contratação direta, devidamente justificada, vai ter que constar de um processo administrativo. E, de preferência, tem que ser feita antes da contratação. Na prática, a gente vê muito a contratação para depois ser feita a formalização. Não dá para se retroagir no tempo. Então, sempre que for tentado formalizar depois, algum erro, alguma deixa vai ficar para o controlador interno e externo. Bom, é muito confuso e muita gente não consegue entender, mas existe uma diferença muito básica entre dispensa e inexigibilidade. Os casos de dispensa são situações em que a licitação poderia ocorrer, mas por razões que o legislador entendeu razoáveis, a licitação seria mais um entrave para a administração pública do que propriamente um instrumento útil. São os casos, por exemplo, de guerra, calamidade pública. O valor é tão pequeno, o valor é tão pequeno da licitação que a demora em se fazer o processo licitatório seria mais prejudicial do que uma aquisição direta com fornecedor, cujo o valor a ser contratado é ínfimo. Então, no caso da dispensa, a administração poderá fazer a licitação. É possível. Mas ela tem razão suficiente para deixar de fazê-lo. O mais importante é que essa razão que leva o administrador a não realizar a licitação, dentro das hipóteses previstas na lei, e no caso da dispensão taxativas, são mais de 30 hipóteses, deve haver a devida justificativa. Então, se houve uma calamidade pública, é dever do gestor colocar que houve uma enchente, que houve uma situação emergencial. E, em razão desse fato, com base no artigo 24, inciso tal, houve a contratação direta da empresa para exercer o serviço tais. É possível, é legal, é legítimo, basta que seja devidamente formalizado. Tenho certeza, eu vejo muito na prática pessoas temerosas em dar um parecer num processo de contratação direta. Não tem por que ter receio. Basta fazê-lo da maneira adequada, correta e com as devidas justificativas. Estes certamente não terão problemas. Já a inexigibilidade, ela decorre de um problema de impossibilidade de competição. Às vezes a administração pode até querer fazer a licitação, mas a competição ela não vai existir. Uma das ideias que permeia a licitação é a competição. Várias pessoas disputando para quem vai contratar com a administração. Se não houver competição, se só houver um fornecedor no mercado, por exemplo, qual é a razão de eu fazer um processo complexo, burocrático, publicar o edital, marcar um dia e a hora para a sessão de licitação, se eu sei que apenas um fornecedor vai poder atender às necessidades da administração? Então, são hipóteses que não há possibilidade de competição, né? Além da questão de fornecedor exclusivo, temos a questão dos serviços técnicos especializados por profissionais de notória especialização e serviços que sejam singulares. Um caso emblemático é sempre a contratação de escritórios jurídicos e empresas de contabilidade. Alguns tribunais têm se insurgido contra a contratação para serviços cotidianos da administração pública através da inexigibilidade de licitação. Muito embora haja uma resistência por parte da própria OAB, tem uma decisão do ministro Eros Grau no STF que dá um certo amparo a esse entendimento de inexigibilidade, mas o fato é que a atividade, isso no entendimento dos tribunais de contas, a atividade rotineira, cotidiana da administração pública, ela primeiro deve ser incumbida a uma procuradoria, a pessoas concursadas ou o procurador-geral, um cargo de comissão nomeado pelo prefeito, de acordo com o regramento específico do município, e se houver necessidade, ou se for contratar o escritório, que faça por meio de licitação. Recentemente eu vi a publicação do edital para a contratação de escritório jurídico para atuar na área de recuperação de crédito tributário por meio de pregão.
Está certo isso? Pregão é modalidade específica para aquisição de bens e serviços comuns. O pregão ele tem por critério apenas o menor preço. Uma sessão de lance em que os possíveis interessados, licitantes, vão dar lances sucessivos para baixar o preço e contratar com a administração pública. Será que é compatível com o serviço especializado da advocacia? Singulares. Será que a administração quer contratar o escritório, se precisar contratar, se for o caso, o escritório que der o menor preço? Creio que não. Penso que a licitação para esse tipo de atividade específica que demande conhecimento técnico, aliás, por trás do interesse da administração está o interesse da coletividade, ela vai defender o interesse de toda a população, a técnica é um fator imprescindível, preponderante. Então fica a ressalva, quem não quiser ter problema com os tribunais de contas, faça uma licitação que não vão ter maiores problemas. Bom, no caso da contratação direta, o artigo 26 deixa claro, necessidade de justificação. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa ou a outra, que for o caso, razão da escolha do fornecedor ou executante, justificativa do preço, ratificação pela autoridade superior e publicação. Outro caso interessante respeita a contratação de artista, aclamado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Esse parece ser o coqueluche também de muitos gestores, né? Como a lei previu essa possibilidade de contratação por inexigibilidade, contrata-se todo tipo de profissional do setor artístico. Tem profissional que ninguém nunca ouviu falar e é contratado a peso de ouro por alguns gestores para Carnaval, São João e alguns eventos. Vejam, existe a necessidade de demonstrar no processo administrativo que o profissional é aclamado pela crítica ou pela opinião pública. De certo que não é tarefa muito fácil. Quando cai em situações que tem um grau de certeza, com profissionais como aclamados, que todo mundo conhece, é fácil. Mas tem alguns profissionais que ficam no meio termo, na zona cinzenta, como a gente chama, quando tratamos de conceitos indeterminados. Então, eu vou chegar do Pablo já. Tem que ser aclamado. Agora, crítica especializada é uma coisa, opinião pública, né? O professor Joel de Menezes Niebu, que praticamente é acompanhado pela doutrina majoritária, entende que a opinião é daquela localidade. Às vezes, a Marisa Monte pode ser consagrada a nível nacional, mas naquela localidade não ser aclamada pela opinião pública. E a opinião pública, a coletividade, o povo, a sociedade do município, é a destinatária dos serviços que vão ser prestados pelo artista. Naquela localidade, por exemplo, pode ser que o Pablo seja mais aclamado, seja mais desejado. E isso não vai ter nenhum problema de contratação. Observem que a maior questão diz respeito à questão da economicidade, muitas vezes, municípios em situações precárias financeiras, né, é de bom ouvir, é recomendável que deixem para gastar recursos nas áreas mais necessitadas do município. E se fizerem os eventos, que o lazer também é importante, também é previsto na Constituição, que façam de forma módica, utilizando recursos específicos, poucos de preferência, mas também não deixe de agraciar a população. Bom, pessoal, tinha muitas coisas para a gente falar aqui sobre a licitação, aspectos práticos, mas já foi me dito. Eu queria só um ponto interessante. Eu falei para vocês da fase interna, né? A fase interna ela termina com o edital sendo aprovado pela assessoria jurídica e a sua publicação. No momento em que é publicado pela administração pública o edital, passa a ter início a fase externa da licitação. No momento em que é publicado o edital, qualquer cidadão, qualquer interessado poderá impugnar as condições, as cláusulas estipuladas no edital. A lei fala aqui no prazo, né, de 5 dias úteis antes da data fixada, no caso de qualquer cidadão, e 2 dias úteis para os licitantes. O importante é a gente saber o seguinte, que a administração pública deve sempre se pautar pela legalidade.
Mesmo que a impugnação seja extemporânea, recomenda-se que a administração avalie se houve por parte da comissão algum erro, algum equívoco. E se tiver, ela tem por dever de ofício, em razão do princípio da autotutela, que manda ela observar a legalidade de seus próprios atos, ela corrigir o quanto antes. Se houver necessidade de retificação, deverá publicar o edital novamente, devolvendo os prazos aos interessados e remarcar a data para a futura licitação. Bom, tinha muita coisa ainda para falar, mas o tempo já se exauriu. Eu só tenho a agradecer a paciência de vocês nessa quinta-feira calorosa aqui em Neópolis, agradecer mais uma vez a oportunidade que nos foi dada de trocar essa ideia sobre aspectos práticos da licitação e agradecer a todos em nome do presidente da escola, Dr. Carlos Pina, o diretor da Escola de Contas de Sergipe, Dr. Carlos Sobral, o conselheiro Dr. Anselmo Brito, conselheiro e diretor da Escola de Contas do Estado de Alagoas, a todos os colegas aqui presentes e a todos vocês. Obrigado. Boa tarde. Para perguntas aí. Nesse momento, nós temos 20 minutos para perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se é por escrito, passe a professora Edna, para que o palestrante possa responder. Ou se não quiser passar por escrito, por favor, pode levantar e formular a pergunta. Bom, pelo visto, ninguém quer fazer pergunta, professora, tem alguma coisa? Tem, por favor, conselheiro. Doutor Wagner, boa tarde a todos. Doutor Wagner, a questão da contratação direta, parece-me que é uma praga hoje no meio público, vamos dizer assim como o senhor discorreu que a questão do convite, que largamente utilizado e de forma equivocada pelas diversas administrações públicas. Eu tenho uma convicção, isso eu digo lá no nosso gabinete, no tribunal, e queria saber do senhor. Claro que a gente sabe os meandros e onde são aplicados, mas hoje, tirando essa questão do convite, levando-se em conta aquele crédito orçamentário que tem um valor estipulado anualmente, será que hoje o pregão não é uma forma também disfarçada de se fazer estas contratações desobedecendo aquele limite orçamentário e financeiro? Alô? O pregão ele veio ser implementado quase 10 anos após a edição da Lei 8666, justamente com o objetivo de dar maior celeridade às contratações públicas usuais, aquelas aquisições chamadas compras comuns, padronizadas pelo mercado. Então, quando a gente vai comprar um ar-condicionado hoje em dia, diferente de antigamente, a marca era um fator preponderante. Uma geladeira ninguém comprava se não fosse aquelas marcas conhecidas. Hoje os produtos praticamente são padronizados, são fiscalizados por órgão de controle, como o Inmetro, e não há essa dificuldade. Materiais de dia a dia, de expediente. Então, o pregão veio facilitar essas aquisições. Diferente do convite, ele tem a vantagem de que ele tem a publicação no Diário Oficial, jornal de grande circulação. Tem mais uma vantagem que é a sua modalidade eletrônica. Através do pregão eletrônico, é possível que um licitante que esteja em Manaus participe de uma licitação que está ocorrendo em Neópolis, sem que seja necessário ele sair da sua cidade, gastar com passagens diárias, sem saber se vai se sagrar vencedor daquela licitação. Então, acho que o pregão foi uma medida muito salutar e que tende a ser copiado a sua forma eletrônica para as modalidades. O convite tinha a contratação direta tinha essa dificuldade, né?
O pregão ele não está submetido a nenhuma espécie de limitação de valores. Qualquer que seja o valor, ele vai poder submeter ao pregão. Já o convite não. Ele tem algumas limitações. Compras comuns até 80 mil e obras de engenharias até 150. O que é muito comum a gente ver na prática é que algumas administrações elas fazem diversas pequenas compras para se enquadrar na modalidade de dispensa em razão do pequeno valor. A lei 8666 no artigo 24, no artigo 24, inciso 1 e 2, ela traz as hipóteses de dispensa em razão do pequeno valor, que equivale a 10% da modalidade convite, ou seja, R$8 mil para compras e bens comuns e R$15 mil para serviços de engenharia e obras. Hoje é praticamente possível você pensar em qualquer obra ou reforma ou serviço de engenharia no valor de R$15 mil, um custo que está a construção civil. Mas o que acontece na prática? Determinadas gestões passam a fazer várias contratações diretas de pequeno valor. E isso é um dever do planejamento, é um defeito da fase interna, em que o gestor deveria analisar de forma anual as contratações. O pregão veio facilitar isso. Ele é mais simples, mais célere, e eu vejo o pregão com bons olhos. E foi graças ao pregão que o convite deixou de ser bastante utilizado. O pregão ele é mais consentâneo com as atuais necessidades da administração pública e os reclames da sociedade e do interesse público por maior transparência. Eu não sei se respondi a colocação, mas... Bom, nós temos duas perguntas a serem feitas. Antes, porém, eu queria pedir licença ao palestrante para registrar entre nós as presenças do presidente da Câmara Municipal de Brejo Grande, o vereador Cristiano, além dos vereadores Milton, Francisco e Zé Paulo, e agradecemos a todos pela presença. Bom. Uma pergunta? Por favor. Doutor Wagner, primeiro eu queria parabenizar a palestra do senhor, pelo menos para mim, e acredito que para as pessoas que estão aqui foi Eu queria pedir ao senhor, por favor, que se identificasse. Eu sou o capitão Marcelo, da Polícia Militar do Estado de Alagoas. A minha pergunta vai, claro, baseada nas informações que o senhor deu no começo e no final da palestra. A gente sabe que alguns gestores públicos tentam, de qualquer forma, uma brecha na lei para tentar ludibriar a população. Então, até que ponto e qual é o remédio jurídico que tem sido encontrado para que o gestor que vai contratar um serviço ou um produto tenta especificar ao máximo esse serviço para que entre naquilo que o senhor falou no final, que é a inegibilidade, ou seja, para que especifique demais tal produto, para que só exista uma forma ou um local de contratação. Só para dar um exemplo, se fosse contratar, um exemplo grosso, a grosso modo, fosse contratar um palestrante para um episódio como esse e dissesse, não, eu quero uma pessoa, exagerando, branca, dos olhos claros, ou seja, eu estava fora automaticamente dessa... Então, a pergunta vai nesse sentido. E a outra, se for possível, era o seguinte: há muito tempo que a gente escuta dizer que gestores públicos alegam desconhecimento da lei para não fazer a licitação do modo correto. O que os tribunais têm feito para fazer palestras para esses prefeitos, para cada vez menos esse tipo de desculpa ser aceita? Obrigado. Boa colocação. Os tribunais têm feito isso. Eventos, principalmente os tribunais de contas, através das suas escolas de contas, têm buscado orientar os gestores públicos. É bem verdade que os gestores não podem alegar desconhecimento da lei. Aliás, nenhum cidadão pode fazê-lo, porque a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, antiga lei de introdução ao Código Civil, ela já veda expressamente esse tipo de escusa. Então, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, porque a lei, a princípio, ela é pública. Também é de bom grado, bom norte ressaltar que a quantidade de leis que existe no nosso país é algo irracional, ilógico, e que dificulta a compreensão do mais acurado especialista em direito.
São leis e leis que são editadas todos os dias das mais variadas fontes, matérias, etc. O município, o Estado, a União, todo dia publicam, editam leis, algumas de péssima qualidade técnica, e isso não pode ser também olvidado pelos tribunais no momento em que vão fazer o controle das contas públicas. O que os tribunais têm especializado e conseguido com suas auditorias é identificar realmente o gestor inabilidoso, e isso tem várias fartas jurisprudências, o gestor inabilidoso do gestor ímprobo, né? A lei de licitação ela teve cuidado muito grande ao incluir nos princípios da licitação o princípio da probidade administrativa. Vejam que a probidade está muito atrelada à moralidade, mas a gente entende que o legislador ele quis dar uma reforçada, dizendo, olha, se você descumprir a lei de licitações, você vai estar beirando a improbidade administrativa. Então, isso foi uma preocupação da lei e, apesar de não poder se excusar, os tribunais têm conseguido, de forma muito proficiente, identificar o gestor inabilidoso do gestor mal intencionado. Tive um caso em que um gestor tinha efetuado compra de peixe para o município na Semana Santa por meio de contratação direta, dispensa, contratação de alimento perecível, hortifruti granjeiro, tal. Existe previsão na lei. Só que essa compra é durante o período necessário até quando a licitação não deu tempo de ser realizada e você precisa adquirir aquele produto. Existe tempo suficiente para que o gestor faça a licitação. Mas nesse caso, nesse caso específico, o gestor comprou o peixe mediante cotação e um valor módico. Ficou provado que foi um erro da interpretação da contratação, não houve prejuízo ao interesse público, o peixe foi comprado em valor baixo dentro do mercado, né? E ele não foi responsabilizado nesse caso, apesar de que foi um erro crasso do assessor jurídico ao fazer a fundamentação no parecer. Isso foi fruto também de falta de planejamento. O controle que você questionou em relação a exigências descabidas, né, demasiadas, e o direcionar a licitação é fraudar a licitação, é crime. A lei prevê, com punições até severas, as sanções para o caso de fraudar o caráter competitivo da licitação. Veja que, além de ser considerado crime, tratado na esfera penal, também é responsabilidade na esfera administrativa e penal. Então, vai ser responsabilizado o agente das três esferas, independentes. E os princípios servem de baliza, né? A razoabilidade vai dizer qual é a necessidade, o limite é o interesse público. O interesse público pode reclamar, por exemplo, a indicação de determinado produto por marca. Tem decisões de tribunais de contas nesse sentido. Quando você precisa dar padronização, continuidade de utilização daquele bem que já existe na administração pública, é possível, mas desde que é justificado. E a justificação que vai demonstrar se é razoável, se foi prudente, se foi adequada a indicação da marca, a descrição específica daquele produto, né? Sempre lembrando que a própria Constituição já diz que as exigências de ordem técnica e econômica devem ser as indispensáveis, né, ao cumprimento das obrigações contratuais. Esses são mais ou menos os limites. E o principal é o controle popular. Sem o controle popular, sem o controle da sociedade na vida, participando ativamente da vida pública, não adianta esperar que venha um super-herói para resolver tudo. Os órgãos de controle fazem um trabalho fantástico, né, muito importante, mas não conseguem sozinhos dar conta de toda a administração pública. É preciso que a população esteja presente, participando, discutindo, principalmente as leis orçamentárias, que é para onde vai ser distribuído os recursos públicos. Bom, pessoal, mesmo tendo ainda duas ou três perguntas a serem feitas, nós vamos fazer um intervalo, aproximadamente 10, 15 minutos, presidente, e logo em seguida a gente volta para fazer um copo break.